Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. A decisão do FBI de realizar nesta semana uma operação de busca em uma das propriedades de Donald Trump, na Flórida, representou um marco na escalada das investigações contra o ex-presidente dos Estados Unidos. Agora, o ícone da extrema-direita no mundo, Donald Trump, foi alvo de uma batida da polícia do FBI. O FBI fez uma busca e apreensão na residência do ex-presidente americano em Mar-a-Lago, né? De novo, lá não vazou quase nada. O FBI não explicou e Trump, que foi quem anunciou para o mundo que, olha, rolou uma batida na minha casa, na polícia, isso é um absurdo, não explicou exatamente o que é que estava sendo buscado. Ele estava fora de Mar-a-Lago, ele estava em Nova York, mas ele fez questão de emitir uma nota duríssima, falando que é um absurdo que os Estados Unidos viraram um paizinho de terceiro mundo porque ele foi incomodado pelo FBI. Mas, segundo Trump, eram vários agentes e até o cofre da casa dele foi revistado. Trump não estava, ele está aqui em Nova York, na residência dele, no apartamento que ele tem no Trump Tower, na Quinta Avenida. Mas essa busca, ao que tudo indica, levou bastante tempo e eles estão atrás de documentos. Por quê? Em abril, o Departamento de Justiça abriu uma investigação a respeito das 15 caixas de documentos que Donald Trump levou com ele quando deixou a Casa Branca e foi para essa residência de Mar-a-Lago, na Flórida, que é hoje a principal residência dele. O Departamento de Justiça, então, apresentou uma intimação ao Arquivo Nacional, que é quem deve guardar esses documentos, perguntando onde eles estavam. E até onde a gente sabe, essas caixas foram recuperadas e levadas para o Arquivo Nacional. O Departamento de Justiça está investigando a participação do ex-presidente em 2 casos. Um deles é sobre interferência nas eleições e outro sobre a invasão do Capitólio. Trump também é alvo de um processo que investiga as atividades das empresas da família dele. Chamado a prestar depoimento na Procuradoria-Geral de Nova York na última quarta-feira, o ex-presidente se recusou a responder às perguntas sobre as práticas comerciais de suas empresas. A intensificação das investigações contra Trump ocorre a poucos meses das eleições que vão renovar boa parte do Congresso nos Estados Unidos em novembro. O governo do atual presidente, Joe Biden, enfrenta dificuldades para recuperar a popularidade perdida ao longo dos últimos meses. Em um cenário de intensa disputa política, Biden conquistou uma vitória importante no último fim de semana, com a aprovação de um histórico pacote de investimentos em saúde e em ações voltadas para o clima. Olha, esse pacote, que agora segue para a Câmara dos Deputados, prevê 369 bilhões de dólares em iniciativas para o clima, incluindo incentivos fiscais para que empresas adotem energia limpa, também incentivos diretos para que consumidores comprem itens como carros elétricos, por exemplo. E a previsão é de que essas ações vão diminuir em 40% as emissões de carbono dos Estados Unidos até 2030. Isso chega bem perto daquele objetivo inicial do Biden, que era de cortar pela metade as emissões de carbono até lá, até 2030. O projeto também inclui algumas medidas relacionadas à saúde aqui nos Estados Unidos e deve também auxiliar no combate à inflação. Isso porque essa lei deve ajudar a diminuir o déficit federal, então diminuindo a demanda na economia, e deve também aumentar a oferta de recursos como energia, então colocando os preços lá para baixo, diminuindo os preços. Vamos então conhecer mais detalhes desses dias movimentados da política nos Estados Unidos e também as reações dos norte-americanos de olho nas eleições de 8 de novembro. Para isso, nesse bloco, eu converso com a correspondente da CNN Brasil nos Estados Unidos, lá em Nova York, Mariana Jangiacomo. Oi, Mari, seja muito bem-vinda. Que bom que é falar com você, mesmo que à distância. Oi, Evandro, muito obrigada. Muito bom falar com você. Muito obrigada pelo convite. Ô, Mari, começando pela operação em um dos imóveis de Donald Trump. Eu gostaria de saber de você como que os norte-americanos receberam essas informações sobre busca, apreensões do FBI neste local. Olha, Evandro, aqui a reação foi de choque e de muita comoção, porque foi algo extraordinário o FBI cumprir um mandado de busca na casa de um ex-presidente. Então,
foi a principal notícia em todos os canais de TV, em todos os jornais, todos os sites. Foi realmente um acontecimento de grande repercussão, porque o ex-presidente Trump ele é alvo de uma série de investigações, mas esse passo de ter a presença do FBI na casa dele foi realmente muito significativo. E aí isso causou também uma repercussão dentro do Partido Republicano, que foi importante para mostrar como, apesar de todas essas investigações, o Trump ainda tem força dentro do partido, porque na hora em que isso foi anunciado, já a presidente do Comitê Nacional do Partido Republicano, a Ronna McDaniel, na hora, ela já disse que os democratas estão usando burocracia como uma arma contra os republicanos. Já teve também pronunciamento do líder da minoria republicana na Câmara dos Deputados, o Kevin McCarthy, dizendo que o Departamento de Justiça está politizado e que quando os republicanos retomarem o controle do Congresso, então já se mostrando ali otimista, né, para as eleições de meio de mandato aqui que renovam o Congresso no final do ano, vão fazer uma revisão desse Departamento de Justiça. Então ficou bem claro, foi um acontecimento que chocou muito a população, que atraiu muita atenção, algo extraordinário e que ao mesmo tempo mostrou a força que o Trump ainda tem no Partido Republicano e entre os apoiadores dele também, porque vários foram até a frente lá da casa dele, lá no resort em Mar-a-Lago, foram protestar, foram falar que realmente é uma investigação, que todas essas investigações contra o Trump, na verdade, têm motivação política. Então isso mostra como ele ainda é muito relevante na política aqui nos Estados Unidos, Evandro. Agora, Mari, antes eu queria saber se esse discurso de perseguição adotado tanto pelo Donald Trump quanto por integrantes importantes do partido dele se colou. Se essa versão colou para a população ou como que ela vem acompanhando aquilo que Donald Trump fez e que talvez venha a público agora por meio dessas operações. O Departamento de Justiça ele tem duas investigações ativas, né, sobre o Trump. Uma sobre interferência nas eleições, no resultado das eleições de 2020, e uma sobre essa forma como o Trump lidou com documentos oficiais do governo, que foi exatamente por causa dessa investigação que o FBI foi até a casa dele, porque ele estava armazenando documentos por lá e os investigadores querem entender de que forma esses documentos eram armazenados, quem tinha acesso a isso, se houve algum tipo de modificação, se Trump destruiu documentos ou não, porque ele, como ex-presidente, tem uma responsabilidade de zelar por esses documentos. Inclusive, existe uma lei, e se ele for acusado de ter desrespeitado essa lei e ficar provado que ele realmente desrespeitou essa lei, ele pode ser inelegível, porque é considerado um crime grave. Então, é uma investigação muito séria, então isso desperta a preocupação da população e, ao mesmo tempo, aquela investigação do Congresso, né, que fala, que tenta provar que Trump sabia dos riscos do potencial de violência daquela invasão do Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021, isso também teve um efeito na população, porque trouxe para a população fatos seríssimos, como, por exemplo, Trump dizendo que naquele dia que ele sabia que as pessoas estavam armadas e que não precisavam colocar detector de metal no jardim da Casa Branca quando ele foi fazer um pronunciamento, porque ele disse, de acordo com testemunhas, né, que prestaram depoimento, ele disse, não, as pessoas não estão aqui para me machucar, então deixe elas entrarem. Então isso são falas muito fortes e isso repercute muito entre a população em geral. Agora, a questão, Evandro, é o quanto isso realmente muda a cabeça de quem ainda apoia Donald Trump. Porque foi um fato que desde essa época, na verdade, da invasão do Capitólio e desde a forma como o Trump lidou também, ainda puxando lá atrás, a questão da Covid-19, ele já perdeu muito apoio ali, tanto que perdeu as eleições. Ali ele já perdeu uma parte dos apoiadores. Agora, a pergunta que fica é se quem ainda apoia Trump ainda tem alguma muda de opinião por causa desses fatos que vêm surgindo, dessas revelações que vêm surgindo, das investigações ou não, ou ainda acredita que Trump é inocente e nada vai mudar isso? Essa é a pergunta que a gente ainda não tem como saber. O fato é que dentro do Partido Republicano, aparentemente, a força dele não mudou. Tudo indica que ele ainda é muito forte, até porque a gente tem as eleições primárias para o Congresso do Partido Republicano escolhendo quem vão ser os candidatos para disputar essas eleições de meio de mandato no final do ano, e muitos dos candidatos apoiados por ele estão vencendo. Então, ao que tudo indica, no partido ele continua forte e no eleitorado ali fica a questão, né, de se essas investigações serão suficientes para mudar alguma coisa
ou como querem muito os democratas, ou não. Agora, Mari, falando em democratas, o presidente Joe Biden conseguiu a aprovação no Senado do pacote bilionário de investimentos em clima e saúde. Eu quero saber de você por que esse projeto é tão importante, que pontos essenciais ele traz que o tornam grandioso em termos de valores. É muito importante, Evandro, porque esse pacote aprovado agora pelo Senado é o pacote com o maior investimento para o clima e meio ambiente da história dos Estados Unidos. Então, são 369 bilhões de dólares em iniciativas para o clima, em incentivos fiscais para que as empresas adotem medidas voltadas à energia limpa, também incentivos diretos para que os consumidores invistam nessas fontes de energia também, comprem carros elétricos, por exemplo. E não é só isso, não é claro que essa parte do meio ambiente é muito importante, ganha muito destaque, porque realmente é o maior investimento na história e fazia anos que os Estados Unidos não anunciavam, na verdade, o investimento em meio ambiente, ficando muito atrás, por exemplo, de países da Europa, que avançaram muito mais nessa questão do que os Estados Unidos. Mas esse pacote também é muito importante porque ele também determina algumas medidas que vão ajudar bastante no acesso à saúde por aqui, determina novas regras para os planos de saúde, lembrando que os Estados Unidos não têm SUS, né, não tem um sistema universal de saúde público para todo o país, então isso é importante, e também prevê algumas mudanças ali nos impostos que devem ajudar a baixar o déficit federal do país e aí combater a inflação também, que é um enorme problema agora para os americanos, né, Evandro? Exatamente, Mari. A gente tem discutido, né, o quanto essas questões econômicas podem piorar ainda mais a análise sobre o governo de Joe Biden e o quanto esses últimos movimentos que acompanhamos da redução dos combustíveis, de alguns avanços do governo Joe Biden em outros assuntos e principalmente agora com esse pacote podem reverter essa situação. E eu queria saber de você até por que as eleições deste ano elas podem ser consideradas um possível divisor de águas para o mandato de Joe Biden. Essas eleições que eles chamam aqui de eleições de meio de mandato são eleições em que os americanos renovam toda a Câmara dos Deputados, então os 435 assentos da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado, então ali são 100 assentos no Senado, então cerca de 33 assentos. E pode mudar, são eleições que são determinantes para o futuro do governo Biden, porque os republicanos podem retomar o controle desse Congresso. Hoje os democratas são a maioria, mas os republicanos podem retomar o controle do Congresso e aí vai ficar muito mais difícil para o Biden apoiar qualquer coisa. Hoje, com a composição do Congresso atual, com maioria dos democratas, já é difícil para ele aprovar alguma medida, porque ali no Senado, o Senado, na verdade, ele está dividido. São 50 democratas, 50 republicanos, e aí tem a Kamala Harris, a vice-presidente, que faz com que o Senado tenha essa maioria simples do Partido Democrata, então. Mas essa composição já dificulta para o Biden apoiar qualquer coisa, porque tem 2 senadores especificamente ali no Partido Democrata, o Joe Manchin e a Kyrsten Sinema, que são senadores mais ao centro do partido, mais moderados, que dificultam muito a vida do Biden na hora de aprovar alguma medida. Então, hoje já é difícil. E se os republicanos virarem maioria, aí vai ser praticamente impossível você conciliar ali os planos de Biden, ele que foi eleito com essa proposta de unificação, né, de tentar juntar os dois partidos, com essa promessa, não tem conseguido fazer isso, e aí se os republicanos conseguirem então virar maioria, vai ser uma metade de mandato muito difícil para o Biden, Evandro. Mariana Janjá, como repórter, correspondente internacional da CNN em Nova York, muito obrigado pelo bate-papo, por colocar na mesa todas as cartas que envolvem tanto a situação de Donald Trump com esta operação, quanto também a de Joe Biden com a aprovação desse pacote bilionário de medidas. Bom trabalho para você, boa sorte nas próximas semanas. Muito obrigada, Evandro. Sempre muito bom conversar com vocês. Me chamem sempre, contem sempre comigo. Então, obrigada. O cerco a Donald Trump nos Estados Unidos se intensificou desde a saída dele da Casa Branca. A invasão do Capitólio por simpatizantes do ex-presidente no dia em que o Congresso norte-americano confirmou a vitória de Joe Biden nas eleições motivou uma comissão independente a investigar os responsáveis pelas cenas de violência registradas na ocasião. Informações reunidas pela comissão apontam que Trump teria sido responsável por estimular e permitir que os manifestantes invadissem a sede do Congresso dos Estados Unidos. Mas apesar dos processos
processos que enfrenta, Trump permanece como uma importante liderança política nos Estados Unidos e pode ter um papel decisivo nas ambições eleitorais do Partido Republicano. O presidente Donald Trump agora está sendo pressionado por os principais aliados, os mais próximos, a anunciar logo a candidatura dele para presidente em 2024. Havia uma movimentação para que ele fizesse isso depois da eleição de dia 3 de novembro, que vai renovar a Câmara toda e parte do Senado. Mas agora, com essa batida do FBI na casa dele, Trump já está usando essa situação para pedir dinheiro para a campanha e soltou um vídeo hoje que tem muita cara de campanha eleitoral, dizendo que o melhor ainda vem por aí. O governo de Joe Biden corre o risco de sofrer perdas na base de apoio no Congresso nas eleições de novembro e busca formas de melhorar a imagem junto à população norte-americana. Nas últimas semanas, Biden procurou destacar feitos de sua gestão, como a aprovação do pacote de investimentos em clima e saúde e a ação militar que matou o líder da Al-Qaeda, Aymar al-Zawahiri. Mas mesmo no campo externo, a Casa Branca enfrenta desafios como a oposição à guerra da Rússia na Ucrânia e a escalada na tensão com a China, que reclama de tentativas de interferência em Taiwan. Para descrever o atual cenário nos Estados Unidos, além do papel de Donald Trump nos rumos da política norte-americana, eu converso agora com o repórter e analista internacional da CNN Brasil, Lorival Santana. Lorival, seja muito bem-vindo, que bom que é conversar com você aqui. Prazer é meu, Evandro, falar com você e com os nossos ouvintes. Lorival, vou começar com uma pergunta bem básica. Que momento é esse que os Estados Unidos vive? Um momento complexo, difícil fazer o balanço do resultado de tudo isso que você enumerou, a começar pelo mais difícil, que é essa operação de busca e apreensão na segunda-feira, às 10 da manhã, hora da Flórida, em Mar-a-Lago, grande complexo, um balneário do ex-presidente Donald Trump. Porque, de um lado, ele busca se vitimizar, dizer que ele é alvo de uma caça às bruxas sem precedentes, isso nunca de fato aconteceu nos Estados Unidos, uma operação dessa na casa de um ex-presidente. De outro lado, uma operação dessa só é ordenada por um juiz federal quando ele encontra evidências muito fortes de crimes graves que podem ter sido cometidos, por exemplo, contra a segurança nacional, de que documentos que não poderiam estar, a não ser no Arquivo Nacional, estão na casa de uma pessoa, E documentos que podem ser top secret, e que envolvem a segurança nacional. A gente não sabe mais detalhes sobre isso. Existe uma questão na estrutura institucional americana, que é o secretário de Justiça, ele é também o procurador-geral de Justiça. Então, não foi ele que fez o pedido para a justiça, mas passou por ele por causa da importância do pedido. Algum procurador submeteu ao Merrick Garland esse pedido e ele aprovou, até porque o Merrick Garland é um microgerenciador. Ele não deixaria isso passar, ainda mais pela gravidade e importância política dessa ação. O Trump, que já estava em campanha de arrecadação de fundos, arrecadou 103 milhões de dólares desde que ele não conseguiu se reeleger e disse que foi vítima de uma fraude eleitoral, Com essa narrativa, ele arrecadou esse dinheiro e agora duplicou a aposta, dizendo que é um perseguido e tal, e isso está antecipando o lançamento dele, não oficial ainda, à presidência em 2024. Do ponto de vista dos democratas, o que isso representa? Dos democratas, uma comprovação, por tudo que eu expliquei, de que o presidente Trump aparentemente pode ter cometido crimes graves, E isso então arranharia a reputação dele. Uma pesquisa encomendada pelo New York Times mostra que isso antes mesmo da operação, mas por causa das investigações que estão em curso desde o ano passado, da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, mostra que hoje 16% dos republicanos não votariam no Trump para presidente. 2 anos atrás, durante a campanha presidencial, esse número era 8%.
Então, a rejeição ao Trump entre os republicanos dobrou. Ainda não sabemos o impacto dessa última operação. Quanto ainda aos democratas, existe um paralelo importante, que é a Hillary Clinton, que era candidata à presidência em 2016, foi acusada exatamente da mesma coisa, de desviar do Arquivo Nacional documentos ao usar o seu e-mail pessoal como secretária de Estado. E o Trump, na época, fez toda uma campanha baseada na ideia do que ele e os correligionários dele repetiam, gritavam nos comícios: "Lock her up", prendam-a, por causa disso. E num debate ele disse: se eu for presidente, você vai ser presa. O que é um pouco louco para uma democracia, né? Não é presidente que manda as pessoas irem presas, né? Mas isso mostra o quanto ele, na época, considerava grave aquilo do que ele hoje é acusado. Agora, Lorival, por outro lado, o presidente Joe Biden tem sofrido também com avaliações negativas sobre sua administração. De que forma que essa má avaliação pode revirar esse cenário nas próximas eleições e, inclusive, também no apoio que o presidente Joe Biden teria dentro do setor legislativo? Os ventos vinham soprando a favor dos democratas já nos últimos dias e semanas. Começando pelo mais importante, a gasolina está caindo de preço. Ela havia encostado em $5 o galão, agora está quase $4, pouco mais de $4, deve chegar a $4. Isso é muito importante. O desemprego caiu para 3,5%, que é o nível mais baixo em 50 anos. É tecnicamente pleno emprego. Os Estados Unidos geraram 528 mil vagas de emprego em julho. É bem verdade que muitos americanos saíram do mercado de trabalho, não querem trabalhar, não estão procurando emprego e isso facilita essa queda no índice de desemprego. Isso é um resultado da pandemia e até dos benefícios financeiros que o Biden distribuiu à população. A pressão inflacionária ainda é um problema político importante, mas está diminuindo com esse dado da gasolina e do desemprego. Também, a viagem da Nancy Pelosi a Taiwan foi um sucesso, porque havia especulações na imprensa chinesa de que o avião dela seria interceptado. Não foi. Ela pousou, decolou, fez o que ela queria fazer. 25 dos 50 senadores republicanos assinaram uma carta de apoio à viagem da Nancy Pelosi. Isso é absolutamente inédito, então foi um sucesso também por esse lado. E por último, a morte do Ayman al-Zawahiri, o líder da Al-Qaeda, né, numa operação de inteligência cirúrgica muito bem sucedida em Cabul. Então são feitos que ajudam os democratas. São suficientes para eles reverterem o quadro de derrota quando toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado serão eleitos? Talvez não, porque historicamente no primeiro mandato de um presidente, o partido dele perde a maioria na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato. Então, a história também está contra o Biden, mas a popularidade dele subiu um pouquinho, a aprovação de 36% para 40%. Nós poderíamos somar a essa quantidade de movimentos que você acabou de citar para nós, a aprovação desse pacote bilionário com medidas ambientais e de saúde é de fato uma decisão que tem uma força bem interessante para os democratas e principalmente para o presidente Joe Biden nesse momento? Sim, para os democratas junto ao seu próprio eleitorado. Não junto aos republicanos, mas junto aos democratas, que também é importante. Porque uma questão chave nas eleições de metade de mandato é as pessoas irem votar. Isso é um dado fundamental, comparecimento, principalmente daqueles que apoiam o presidente de turno. Então, o Biden, com isso, ele cumpriu a promessa central da campanha dele. Claro que em termos de volume de dinheiro é muito menos. Ele prometia $2 trilhões para esse pacote que inclui incentivos para as pessoas mudarem de automóveis para elétricos, mudarem o encanamento de suas casas, o sistema de aquecimento, tudo isso, incentivos fiscais, tributários para as pessoas tomarem essas medidas e também negociações do sistema de saúde público
público com os laboratórios para baixar o preço dos remédios, colocar um teto de $2.000 por ano para os gastos dos idosos com medicamentos. Todas essas medidas foram aprovadas. Só que em vez de $2 trilhões, o pacote envolve 430 bilhões de dólares. É bem menos, mas mesmo assim era o que era possível entre os democratas do Senado, porque ali existem 2 senadores moderados, o Joe Manchin e a Kyrsten Sinema, cujo eleitorado, cujas bases na Virgínia Ocidental e no Arizona, respectivamente, não gostam de muitos gastos. E também apoiam, no caso da Virgínia Ocidental, o carvão, o petróleo e o gás. Então foi preciso mudar algumas coisas para ter esses votos, porque os democratas precisam de todos os 50 votos das 100 cadeiras do Senado e mais o voto de desempate da vice Kamala Harris para aprovar medidas orçamentárias, porque outras medidas requerem 60 votos e aí o apoio de 10 republicanos, que é muito difícil. Lorival, e quando a gente fala em saúde, que também faz parte desse pacote de medidas, há algo muito intrigante, principalmente para nós brasileiros que temos acesso a um sistema único de saúde em que as pessoas de fato possam recorrer. Não é algo que vá atender a todos, não é, mas está ali disponível, diferentemente dos Estados Unidos. E quando a gente fala de um pacote que inclui também uma acessibilidade maior às questões de saúde, isso incomoda a alguns e principalmente aos opositores de Joe Biden? Sim, porque nesse pacote também foi incluída a extensão, em termos de prazo, a continuidade do Obamacare, que é algo que o Donald Trump e muitos líderes republicanos quiseram destruir ao longo de muitos anos. Mas isso não é consenso entre os republicanos. Na verdade, na eleição de metade de mandato de 2018, em que os republicanos perderam a maioria na Câmara, foi exatamente esse um tema crucial, porque as medidas aprovadas pelo governo Trump no Congresso para minar o Obamacare geraram inflação nos remédios, aumento nos preços dos remédios, e isso atingiu, sobretudo, a população de idosos, obviamente, e até mesmo a população de classe média alta que vive nos chamados subúrbios, ao redor das grandes cidades e tal. E é essa população que, parte desse eleitorado que tinha votado no Trump e nos republicanos, votou nos democratas em 2018. Então essa é também uma aposta importante que os democratas estão fazendo. A partir disso, tudo que você nos colocou agora, que cenário você vê para as eleições presidenciais futuras nos Estados Unidos, com provável participação de Donald Trump? Exato. É difícil que esse processo que está em andamento, e há muitas investigações, mas esse processo principal do qual nós estivemos falando contra o Trump, resulte numa inelegibilidade dele para 2024. É muito difícil obter isso nos Estados Unidos. Considerando que ele seja candidato, apesar da rejeição crescente entre os republicanos, os democratas têm um dilema, né, que seria se o Joe Biden deve ser candidato à reeleição ou não. Em princípio, não seria. Ele até sinalizou durante a campanha de 2020 que ele seria um presidente de um mandato só. Entretanto, a Kamala Harris não tem feito um trabalho que tenha agradado ao eleitorado. Então existe aí uma questão. E nos Estados Unidos existe uma tradição de o presidente de primeiro mandato se candidatar à reeleição. Existem primárias, eles são desafiados por correligionários, mas não acontece, geralmente, de eles perderem o direito ao segundo mandato, ou no caso de o Biden indicar a Kamala Harris, né? Seria uma transição mais suave. Então esse é um debate muito grande que existe hoje no Partido Democrata por causa do desempenho considerado insatisfatório de ambos na chapa, né? Do Biden e da Kamala Harris. O Partido Democrata migrou muito para a esquerda de 2018, aliás, de 2016 para cá. A eleição do Trump teve esse efeito porque mobilizou muitas mulheres, jovens, mais de esquerda, para se candidatarem e ganharam alguns cargos, principalmente na Câmara dos Deputados. É por isso que eu diria que o maior inimigo do Partido Democrata hoje é o Partido Democrata. Obrigado, Lorival Santana. Até a próxima. Sempre um prazer. Este episódio que falou da movimentação política nos Estados Unidos vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua companhia e te espero na próxima. Até lá!
Este episódio foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, da Maíra Alfradique. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção do Danilo Santana e da Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. A coordenação de produto é da Verônica Schneider. E a coordenação editorial, do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.